Todo mundo tá falando disso, meu irmão. Uma mulher de 37 anos fingiu ter 12 anos e foi adotada por uma família em Santa Catarina, ganhou festa de aniversário e até Monjaro para emagrecer. Uma situação que parece absurda, mas não é nada inédita. Aliás, você conhece a série Uma Família Perfeita da Disney Plus, cara? Narcisismo, ímpeto desmedido, mentiras e controle psicológico, tudo isso numa só alegoria e num só lugar. Arte imitando a vida e vice-versa. Fica comigo que eu vou te contar essa história que até hoje ninguém acredita e apesar de ser uma minissérie de TV, é um fato real que rolou nos Estados Unidos e tem até resenha do ano passado no meu canal. Rola pro lado e já segue aí, cara. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Eu sou o Jorge Misael, sou jornalista, produtor audiovisual por profissão, cinéfilo e fotógrafo por hereditariedade e com muito amor. Amor, aliás, que eu traduzo aqui ao canal, né? Todos os dias nas minhas mídias falando rotineiramente sobre filmes, séries, música e todo esse traquejo por trás dos streamings e do audiovisual. Por que não falar também de música, né? Afinal, eu toquei mais de 10 anos na noite e trago no sangue de verdade esse arcabouço artístico da nobre arte do cinema. Mas vamos lá. Uma Família Perfeita na Disney Plus é a nossa resenha de hoje, né? Um contraste claro com esse caso de comoção nacional da menina Gabriela aí do fim de maio, que até mamadeira tomava para se fazer passar por criança, né? A série traz uma pedagoga autora de best-sellers justamente sobre educação inclusiva e mãe de um menino com necessidades especiais, que é quem a faz criar todo um sistema de pedagogia inclusiva e lançar isso nos Estados Unidos. Essa mulher ela descobre uma menina que aparenta ter nanismo, displasia, várias doenças de desenvolvimento, né? Imigrante, vítima, diz ser vítima de alguns abusos e vítima clara de muito preconceito e que apesar de muito meiga e solícita, tem um histórico de devolução depois de várias adoções. E ela decide adotar essa menina como parte da família, né. Como protagonista, uma figura de peso, a doutora Gray, de Grey's Anatomy, a atriz Ellen Pompeo, puxa a fila de uma minissérie que é tensa, densa e muito controversa. Uma personagem com viés psicológico pesado, cara, super narcisista, um termo que está na moda, mas eu acho que aqui cabe. Controladora, exigente, ela parece viver interpretando um papel o tempo inteiro, enquanto por trás da cortina ela se controla para não explodir, ou melhor, ela até explode e manipula certas situações a seu favor ali nos bastidores a partir disso. A série é ótima, o final então, pô, eu já falo disso, mas calma lá. Antes, só para contextualizar melhor, a série mostra sim uma história real que de fato acabou na mídia e nos tribunais norte-americanos e afundou o nome e a carreira da escritora e pedagoga Christine Barnett, né? Que era um pilar da sociedade dela, vista como um mega exemplo de maternidade. Estrategicamente, a série aos poucos ela vai descamando, desnudando isso numa alegoria inteligente que deixa espaço muito para uma interpretação externa, né, para você, para nós todos imaginarmos e julgarmos, mesmo como espectadores, enquanto a série vai te guiando nas perspectivas e na viagem, que é essa história contada por vários pontos de vista a cada episódio, né. Diferente da história da Gabriele, tá, de Joinville, que se constatou ter 37 anos e não 12, na real ela confessou isso para a polícia, a série te dá muitas mais perspectivas, mas sem te trazer exatamente um veredito. Isso é muito importante, cara. Ela vai e vem na história da Natália, que é essa menina, supostamente uma criança, uma menina ucraniana, e perpassa muito mais coisa do que o jornal tem nos contado, no caso aqui do Brasil. Agora deixa eu dar uma paradinha e chamar a atenção de vocês para uma coisa importante. Se você não assistiu a série, pare o vídeo exatamente nesse ponto para depois assistir o restante, porque daqui na daqui para frente eu vou soltar um pouco de spoiler para vocês, tá bom? É um alerta de spoiler e claro, como é uma série com grande margem opinativa, vou narrar mais do que trazer perspectivas pessoais minhas ou até supostamente reais, né. Vamos voltar, tá. A interação deles, família e a Natália, tem um primeiro momento de encontro, esforços, determinação. A Christine, né, que é a mãe,
até para abraçar mais uma causa impossível e colher os louros disso para ela, ela investe o que não pode para trazer a menina para o lar dela. Ela pega dinheiro de outro projeto, ela mente para o marido, ela enrola as pessoas, enfim. Passado isso, a gente passa para momentos focados na desconfiança, um segundo momento. Né? De um modo geral, até porque ela descobre que a agência de adoção, onde ela pescou a menina, era fake ou ilegal, enfim, sumiu. E começa a puxar o fio, aos poucos, das adoções anteriores dela e de outras crianças, investigar em escondido e achar que tem coisa errada ali, né. Ela percebe alguns pontos que na cabeça dela evidenciam que talvez a menina não seja uma criança e pontos que ela vai deixando de início escondido, porque ela teme que tenha feito besteira. E, e talvez a menina esteja escondendo até ser uma adolescente, cara. A gente vê pontos, de aproximação dela, a Natália, com o marido da Christine, por exemplo, a relação que eles têm, que ora parecem de criança mimada, ora podem ser como um ponto meio malicioso, né. Lembra até o filme A Órfã, que vai muito nessa pegada, atenção nessa chamada. Só não assistam Órfão 2, porque o Órfão 2 é muito ruim. Dali para frente, o que era desconfiança e atrito começa a se tornar um enfrentamento e surgirem pontos violentos, né, com a menina, a família, e as pessoas em volta. Rompantes de raiva, acessos de fúria, pirraças públicas, tá. A Natália começa a se mostrar mais maldosa e reativa em certos pontos, o que faz a Christine perder o controle muitas vezes e até começar a excluir ela do convívio que antes era um lábaro, né, uma bandeira que ela usava, né, de defesa da própria causa, de inclusão e tudo mais, carregar a menina com ela junto de andador, cheia de dificuldade para cima e para baixo, se postrando ali como a supermãe adotiva que ela era. De repente ela vai pegar essa menina e vai ilhar a menina, e obviamente a menina não reage bem. Claro, tem muito julgamento pessoal e fofoquinha, coisa comunitária envolvido, amigos com segundas intenções, né. Esse aliás é um ponto dramático e um pouquinho inconclusivo, né, da interação dela ali com a melhor amiga, enfim, dados da história pregressa da própria família Burnett ficam muito mal contados e dão um tom de mistério do que pode haver por trás daquilo. Ela só se mostra a supermãe que criou um método pedagógico incrível depois de ter um filho especial. O resto ela esconde. Depois desses enfrentamentos e do abandono real, do rompimento mesmo, até legal com a Natália, depois de vários exames que apontam, sem concluir exatamente nada, mas dão a entender que a menina possa ter aspectos físicos de desenvolvimento acima de uma criança, isso leva os Barnett a emancipar a jovem. Aí vem o desespero, o abandono, o corte geral das relações e entra a segunda família no bolo, né, renovando a loucura dessa história triste. Mais um enorme caminhão de decepções e suspeitas até de golpe, tá, porque é uma galera que vive de pegar a criança para se valer dos auxílios financeiros do governo, ou seja, mais alguns falsos salvadores da pátria por trás. O final, gente, é bem chocante. Hã, tem muito de vingativo na forma como eles tratam a Natália vivendo sozinha, expondo a um aperto repentino, a uma maturidade desesperada e principalmente na parte da Christine, né, que se nota uma insatisfação que você nota da parte dela uma satisfação muito grande em ver a menina sofrendo. O pai ainda alterna entre pena em alguns momentos, raiva, mas a Christine é absolutamente maquiavélica, até simplesmente eles saírem do radar e abandonar a Natália 100%. Claro, até que a justiça entra no meio e tudo começa a se mostrar diferente. Até as perspectivas legais e médicas começam a tomar um rumo muito mais sóbrio, menos imaginativo, menos perspectiva e mais realidade, por assim dizer, né. O fim não é um ponto final de verdade, e isso é interessante, ele dá um salto no tempo e deixa ali no meio uma lacuna de destempero dentro da família Burnett, separação, arrependimento do pai com o passar dos anos, tem toda a psicologia de controle de narrativa, questões jurídicas, tem a mente narcisista por trás dos aspectos da Christine, mais expostas claramente, tentando sobreviver ao julgamento e sair livre.
ela faz de tudo para manipular as peças, ela joga com o ex-marido, até porque já é um momento mais sério, onde eles podem realmente se ver face a face com uma pena dura de prisão pelo que fizeram, além do desterro final da própria carreira, do nome e da Natália, cara, não vamos esquecer ela. A gente consegue mais ou menos analisar e pesar um pouco mais a responsabilidade de cada um na coisa toda, o como o pai foi omisso e se deixou sempre guiar e manipular pela mãe, às vezes que a própria menina surtou e foi desconexa, confusa, o embate entre o que era a maldade dela e o que era a pirraça de criança malcriada e violentada, e claro, todo o peso dos atos da Christine, que são a carga de cola disso, que acaba sendo o grande, apresentador desse circo de loucura e destempero. São arquétipos muito interessantes no desfecho, te levam a pegar o celular correndo e procurar notícias do que aconteceu na vida real. Foi o que aconteceu aqui em casa, a gente pegou o celular correndo para ver o que aconteceu de verdade, né, para você formar sua opinião, porque deixa mais perguntas, cara, do que respostas. E esse caso da jovem Gabriele Joinville, será que ainda guarda alguns plot twists mais para frente, cara? Eu acho que não, mas valeu o gancho. Vamos esperar. Segue o canal aí, ativa as notificações e se você puder, manda para os seus amigos. Vamos debater aqui embaixo o que vocês acharam dessa loucura, porque dá muito pano para manga, de verdade. Valeu.